Olá, colegas da Rede Municipal de Canoas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Café na Janela, né? Esse é o nosso 18º Café na Janela, que tem por temática o FICAI. O nome desse café vai ser Rede de Apoio à Escola, a Busca Ativa e o Acompanhamento de Estudantes da Rede Municipal de Canoas, né? Um esforço, então, aqui da nossa educação de Canoas para combater a questão da infrequência. E para falar um pouco dessa questão da infrequência, das estratégias que a gente tem, né, em rede para combater, eu vou convidar, então, as minhas colegas, que são a Graziele Fernandes, que é uma responsável do programa Tempo de Cuidar da SME e lá da Diretoria de Apoio Pedagógico, e a minha colega Maristela de Oliveira Borsoi, que é diretora da MF Paulo VI, e a Lina Gonçalves Lopes, coordenadora do Centro de Acesso a Direitos do Matias Velho. Sejam bem-vindas, gurias. Boa formação para todos nós. Olá, bom dia a todos e todas, né? Estamos muito felizes de estar aqui neste momento falando sobre esse assunto que é tão importante para a nossa rede de Canoas. Então, eu sou a professora Graziele, trabalho no programa Tempo de Cuidar e hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a busca ativa e o acompanhamento de estudantes. Então, como falei anteriormente, nós vamos falar um pouquinho da busca ativa e acompanhamento de estudantes. Quem conduz o processo hoje dentro da Secretaria da Educação é o programa Tempo de Cuidar, que é o programa de prevenção à violência escolar e promoção de bem-estar e cuidado das crianças e adolescentes da rede pública de Canoas. Então, basicamente, o nosso processo de busca ativa e acompanhamento de estudantes acontece desta forma. Primeiro, nós fizemos um monitoramento dos estudantes que estão infrequentes, evadidos ou que abandonaram a escola. Depois, a gente faz o processo de busca ativa. Depois, a gente faz uma análise da complexidade do caso. E os casos mais complexos, então, são repassados aos centros de acessos a direitos, que daqui um pouquinho a Lina vai falar sobre isso. E depois, e não menos importante, nós fizemos o acompanhamento dos estudantes que retornaram à escola. Nós temos que ter um diagnóstico, né, os motivos pelos quais esses estudantes, então, estão infrequentes e evadidos, para que a gente possa acionar as redes de apoio e acompanhar para que esse estudante não esteja mais infrequente ou não evada. Então, nós estamos falando do direito à educação e nós temos legislações específicas, né, sobre esse tema, como a Constituição Federal, né, o artigo 208, que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, quando nós assumimos a função de gestor público, né, nós temos essa obrigação de manter, né, junto com as famílias, manter os estudantes na escola. E também nós falamos da LDB, no artigo 4º, que diz que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, a nossa rede de Canoas trabalha com a pré-escola e o ensino fundamental, e os estudantes, então, têm esse direito, né, de frequentar a escola, e nós, gestores e famílias, temos o dever de garantir a frequência do estudante. Mas é importante também a gente entender um pouquinho o que significam estes termos: infrequência, evasão e abandono. Então, a infrequência é aquela falta, né, às horas-aulas ou a baixa frequência os dias letivos. O abandono significa quando o aluno se desliga da escola e retorna no ano seguinte. E a evasão significa que o estudante sai da escola e não volta mais para o sistema. E esse é um grande desafio, nós mantermos o estudante na escola e evitar que ele abandone, né, ou que ele evada. O Ministério Público tem recomendações, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do sistema, né, da FICAI. Quando nós temos 5 faltas consecutivas ou 10 intercaladas no período de um mês,
nós já temos um caso de infrequência. E é com essa questão que nós estamos trabalhando junto às escolas da nossa rede de Canoas. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho deste termo, né? Busca ativa de estudantes. A busca ativa ele é um processo realizado de contato com a família do estudante que está infrequente, evadido ou que abandonou a escola. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul criou um protocolo de busca ativa e que nós temos a obrigação de seguir este protocolo ali através da nossa Secretaria Municipal da Educação e dar todo o suporte para as escolas para que as escolas possam realizar também este processo de busca ativa. Então, para isso, né, detectada a infrequência do estudante ou detectado que o estudante não retornou no ano seguinte, né, para a escola, nós já temos que fazer, então, preencher a ficha de comunicação de aluno infrequente, que é a nossa FICAI, e realizar o contato com a família. Então, aqui do lado eu coloquei uma explicaçãozinha, né, sobre o que é a FICAI. Ela foi instituída em 97 em Porto Alegre, através de uma parceria entre o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação e Conselhos Tutelares, com o objetivo de estabelecer o controle de infrequência e do abandono escolar das crianças e adolescentes. E nós, então, aqui, né, na rede de Canoas, nós aderimos, obviamente, a esse sistema. E nós temos percebido também que houve um aumento, né, de infrequência neste período de pandemia, pós-pandemia, né? Então, nós temos aqui, sim, um grande desafio. Então, o que o Ministério Público nos recomenda em relação ao processo de busca ativa? Primeiro de tudo, né, nós precisamos implementar nas nossas escolas a rede de apoio à escola, que é a RAI. Nós, aqui na Secretaria de Educação, através do programa Tempo de Cuidar, fizemos uma reunião com as escolas, né, no dia 18 de abril, e ali nós apresentamos o programa, né, do Ministério Público para aqueles gestores que ainda não conheciam, né, ou orientadores educacionais ou coordenadores pedagógicos, e já mencionamos sobre a rede de apoio à escola. São nomes, então, né, que a escola designa para que possa atuar no processo de busca ativa e acompanhamento de estudantes. O Ministério Público recomenda que nós tenhamos três funções obrigatórias, né, que compõem a RAI, então, que são o diretor ou o vice-diretor, ou os dois, né, supervisão e orientação, um dos dois. Normalmente, as escolas optam pela orientação, que trabalha mais diretamente com os estudantes e as famílias, e algum membro do conselho escolar. Mas, além disso, a gente sabe que tem escolas que têm um número grande de estudantes, né? E, consequentemente, aumenta o número de estudantes infrequentes ou que evadiram ou que abandonaram a escola. Então, eles também podem agregar nesta rede de apoio à escola outros membros, como membros do CPM, algumas lideranças juvenis que a gente tem nas escolas, alguma ONG que participa, né, que faz algum trabalho na escola, algum familiar, né, que esteja diretamente envolvido, para que essas pessoas possam auxiliar, né, nesse contato com os estudantes e suas famílias. Então, eles não vão, por exemplo, assim, o adolescente, ele não vai discutir o caso com a direção, mas ele pode, ali no seu bairro, na sua rede, conhecer, por exemplo, um outro colega que esteja infrequente e comunicar à direção: olha, eu tenho percebido que esse estudante, esse meu colega não está vindo, a gente pode, então, acionar a família, enfim, a gente busca estratégias através desta RAI. As escolas, então, tiveram, né, a gente deu um prazo até o dia 5 de maio para que as escolas nos encaminhem as atas apresentando as suas composições de RAI, para que a gente, então, efetive, né, essa rede e para atuar nesse processo de busca ativa de estudantes. Então, o Ministério Público recomenda que a gente siga 6 passos principais, tá? O primeiro é a identificação do estudante infrequente ou evadido. A escola, então, através dos cadernos de chamada, através do contato com os professores, conseguem detectar.
a gente faz um primeiro contato com a família, então, detectei que um estudante está infrequente, eu vou fazer um primeiro contato com a família, para entender os motivos pelos quais a criança não está indo, né? Lembrando que a gente precisa, se a criança está adoentada, por exemplo, a gente precisa orientar a família que ela traga para a escola, por exemplo, um atestado médico para justificar essa falta. A família, então, tem um período para que o estudante retorne. Se o estudante não retornou, a escola vai preencher a FICAI. Então, ela vai abrir o sistema e preencher com os dados ali necessários. Preencheu a FICAI, a escola, então, vai fazer um segundo contato com a família, para comunicar que a FICAI foi aberta e para entender novamente, verificar no que pode ajudar para que esse estudante retorne. Porque, às vezes, a família está passando por alguma situação difícil naquele momento, então, é nosso papel, enquanto rede, buscar estratégias para que esse estudante retorne para a escola. E aí, também, a escola, através da RAI, vai fazer, né, e nós da Secretaria da Educação vamos fazer esse processo junto, que é a visita domiciliar. O Ministério Público recomenda que as escolas façam essa visita, a gente entende, às vezes, algumas dificuldades das escolas, e por isso a Secretaria da Educação vai atuar nesse sentido também, né, para oferecer um suporte para as escolas, e se mesmo assim o estudante não retornar, aí as escolas vão abrir aquele sistema da FICAI novamente, e ali no próprio sistema, as escolas devem comunicar o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar vai ter esse papel, né, mais direto também, que seria uma segunda tentativa de fazer com que o estudante retorne à escola. Também acho que é importante a gente dizer que nós estamos em processo, né, todas as escolas receberam uma planilha específica para que preencha os nomes daqueles estudantes que nunca frequentaram a escola ainda desde que começamos as aulas. E essa planilha vai ser extremamente importante, porque nós faremos um mutirão de busca ativa também. Então, basicamente, é esse o trabalho que nós temos feito na nossa rede. Nós temos um sistema, um e-mail específico para atender essas demandas. O programa Tempo de Cuidar tem oferecido um acesso direto, né, para as escolas, todo o suporte necessário para que as escolas preencham no menor tempo possível, conforme recomendação do Ministério Público, essas fichas, para que a gente faça com que, o quanto antes, esses estudantes retornem à escola. Então, nós estamos sempre à disposição, né, das escolas, né, para atender as suas dificuldades, buscar estratégias para que a gente possa, né, ter sucesso nesse processo de busca ativa e acompanhamento dos estudantes. Então, agora, eu convido a Alina Gonçalves Lopes para falar um pouquinho sobre o papel do CAD nesse processo de busca ativa e acompanhamento de estudantes. Seja bem-vinda, Alina, e muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Bom dia a todas e a todos. Eu que agradeço, né, esse convite. É sempre muito legal poder conversar sobre esses temas que são tão importantes para a gente no dia a dia de trabalho, assim, né? Inclusive enquanto rede de apoio à escola, né? Eu acho que é importante a gente poder disseminar o que o município de Canoas tem realizado para o cuidado dos estudantes, né, nas redes. Bom, então, a Grazi e a Juliane já me apresentaram, né? Meu nome é Lina, eu sou psicóloga de formação, né? E eu estou coordenadora do Centro de Acesso a Direitos da Matias Velho, né? Do Quadrante Noroeste. Acho que é importante explicar um pouquinho sobre esse serviço, e aí depois eu entro nos programas, né, de gestão de caso intersetorial, que vão dialogar um pouco mais com as escolas municipais, né, de Canoas. Bom, então o Centro de Acesso a Direitos, eles são serviços da Secretaria Municipal de Segurança Pública, né, e eles são serviços territoriais. Hoje nós podemos contar em Canoas com um centro de acesso a direitos em cada quadrante, né, do município, muito no sentido de poder estar próximo da população, né, ser uma presença do Estado mais próximo, né, do bairro, para que a gente possa dar essa atenção à população no sentido de acesso a direitos, no sentido de situações de violência, prevenção a situações de violência, né? Situações a prevenção do não acesso também, né? Da negativa de acesso a direitos do município. Então, hoje a gente conta com uma equipe, né, especializada na porta de entrada, né? Uma assessora jurídica e uma estagiária de psicologia, que vão atender todos os casos que chegam, são portas abertas, né?
para que a gente possa articular essa rede de serviços do município para esse atendimento. Para além dos casos de demanda espontânea, que a gente chama, né, nesses centros, nós temos 2 programas que a gente chama programas de gestão de caso intersetorial, que se articulam diretamente com as escolas, né, e que vão falar um pouquinho mais dessa questão da busca ativa escolar, da questão da infrequência, do abandono, né? Eles são programas um pouco mais antigos, mais estabilizados no município, assim, né? Então, a gente tem o Cada Jovem Conta e o Presença. A Grazi falou um pouquinho do Presença em relação à busca ativa escolar. Eu vou tomar a liberdade de poder contar um pouquinho também aqui do Cada Jovem Conta, que é uma etapa anterior, né, que a gente lida já na prevenção dessa evasão, né, do estudante, enfim, a evasão escolar, né. Então, o Cada Jovem Conta, ele tem como objetivo prevenir, né, a evasão escolar de jovens que têm um perfil, né, que possam levá-los a seguir um perfil de trajetória violenta, né. Então, assim, todos os jovens que são identificados nas escolas, né, que tem uma falta frequente, uma frequência frequente, que chega a beirar aquela coisa do abandono, fica dias sem vir, dias sem aparecer, ou quando vem, né, tem situações de violência que permeiam a vida, né, e a gente sabe que ninguém melhor que vocês, né, professores, diretores, orientadores, para saber da vida do estudante, da família, principalmente em território, né. Então, a gente tem esse programa que vai, então, cadastrar estes alunos, né, e a gente faz a gestão de caso compartilhado. A nossa ideia é fazer com que essa criança, esse adolescente, não chegue a evadir do sistema formal de ensino. Por quê? Porque esses programas existem justamente por pensar no fator de risco que é a letalidade infanto-juvenil no município, né? A gente entende que quanto mais tempo o adolescente, a criança, o adolescente está fora da escola, que é um local protetivo, mais risco ele corre, né, de vir a cometer um ato infracional, de vir a ser vítima, né, da letalidade infanto-juvenil, da mortalidade infanto-juvenil no município de Canoas, né? A gente tem estudos do Observatório de Segurança Pública que comprovam isso, e é inclusive por isso que a segurança pública está envolvida nos programas intersetoriais de gestão de caso, a prevenção, né, à violência escolar e à evasão escolar. Então, esse programa específico, ele tem um técnico de referência, né? Cada programa tem um técnico, nós temos mais de um comitê, às vezes, em cada território, dependendo do número de escolas que a gente abarca, né? Infelizmente, atualmente, a gente consegue abarcar 19 escolas municipais, e depois a Grazi pode também disponibilizar para vocês quais são as escolas, né? Mas as escolas que tem, sabe, né, que são compostas, porque a gente se reúne mensalmente. Existem comitês, então a gente discute o caso em rede, né? O comitê intersetorial, que a gente chama, existem reuniões, então, mensais, onde compõem a escola, o CRAS territorial, o técnico, né, do Centro de Acesso a Direitos, o Conselho Tutelar e a Rede Básica de Saúde. Por quê? Porque a gente entende que esse cuidado, né, da criança e do adolescente, essa gestão de caso, essa discussão é importante para entender o que está levando, quais são os fatores que está levando o adolescente e a criança a evadir. Muitas vezes são questões pontuais, né? Assim, a gente vem discutindo questões pontuais que podem surgir no nosso município, que a gente precisa de ajustes, né? Como, por exemplo, o transporte, a mãe que ficou doente não está conseguindo levar naquele momento. Acho que tem várias nuances, assim, várias questões, né, que permeiam o nosso dia a dia. Mas tem outras questões que elas são mais complexas, né? Por exemplo, a renda da família daquele momento que pode ter perdido por algum motivo e a criança está, né, a criança adolescente está praticando alguma questão de trabalho infantil. Então, assim, a gente vai subindo no nosso nível, assim, de questões, né, de fatores de risco, e por isso que a gente trabalha com fatores de risco em rede, para a gente poder identificar essas questões e trabalhar em cima dessas questões para que essa criança não chegue a evadir, né, a criança ou adolescente. Principalmente, que eu acho que é importante deixar bem demarcado, porque a evasão escolar é um fator de risco preponderante para a morte de crianças e adolescentes no município de Canoas, tá? Então, esse programa, então, ele atua nessas 19 escolas, né? A porta de entrada, a principal porta de entrada é a escola, né? Então, a diretora, a supervisora, a orientadora, a professora vai identificar aquele caso, vai encaminhar para a gente por meio de um formulário, né? Depois também a Grazi pode disponibilizar tudo certinho, os links, enfim. Este cadastro, né, deste estudante, ele fica numa planilha online que a gente chama de cadastro integrado, né, de violência, onde esses dados do estudante chegam e ficam compartilhados com a rede no sentido de saber onde que esse estudante está, onde está sendo atendido, se já está sendo atendido pelo CAP, se já está sendo atendido pelo Certeia.
está sendo atendido pelo CREAS, né, para a gente poder articular essa rede. E aí a gente vai trabalhar, né, monitorando esse estudante, fazendo às vezes intervenções conjuntas, às vezes intervenções individuais, pensando no plano de vida para aquela família, né? Então acho que isso é bem importante nessa prevenção. Bom, falando então do Cada Jovem Conta é isso, e aí a gente passa para o Presença, né, que a gente fala que é o grau intermediário e alto, né, de risco, de fator de risco para a violência letal no município de Canoas. Então, os jovens que a gente vai lidar mais direto com a busca ativa escolar, né, são os jovens do Presença, e esses jovens são aqueles que já invadiram do sistema formal de ensino. Aqueles que fizeram matrícula e nunca mais voltaram, aqueles que vocês conhecem, que não ficam muito tempo na escola, né, que repetidas vezes fazem a matrícula e repetidas vezes evadem de escola, ou que mudam muito de escola, né? E também aqueles jovens que já tiveram alguma trajetória com ato infracional, né? Então, assim, estão cumprindo medidas socioeducativas ou já cumpriram medidas socioeducativas, né? E precisam retornar para o ambiente escolar. Por que a gente entende que esses jovens são de média e alta complexidade? Porque muitas vezes eles perderam completamente o vínculo com o sistema formal de ensino e qualquer outra instituição, né, pública. Então, são jovens que se veem sozinhos muitas vezes, né, que precisam dar conta da vida, da família, do sustento, né, então as situações elas vão piorando, assim, a gente fala que no grau de risco ela vai subindo, né, então a gente precisa trabalhar os fatores protetivos. A escola para a gente é a nossa... é o nosso ouro, né? Assim, fazer com que ele volte para a escola é fazer com que ele volte para o olhar, né? Para o olhar de um profissional que vai estar ali sensível, entendendo as situações cotidianas, as questões difíceis que às vezes tem que trabalhar o dia inteiro e ir para a EJA no final do dia, né? Que vai olhar para a questão da alfabetização dele, que muitas vezes acontece, que vai chegar lá, jovem, adolescente não está alfabetizado, né, por conta de várias outras questões, que vai olhar de um jovem que não tem uma identidade, muitas vezes chega lá sem certidão de nascimento, não tem uma documentação. Então, o Presença, ele vai trabalhar diretamente com esse jovem, pensando o projeto de vida desse jovem, né? Então, a gente vai atender diretamente esses casos mais complexos, né? Poder fazer um acompanhamento juvenil, traçar rotas e estratégias para que aquele adolescente consiga se desenvolver e pensar em outras possibilidades de vida que aquela que ele está inserido naquele momento, utilizando também aquela que ele está inserido naquele momento, mas podendo trabalhar para que ele alce outros voos, né? Então, quando a Grazi coloca que a importância de repassar esses casos complexos, é porque a gente precisa, neste momento, olhar com cuidado, com carinho, com afeto, para este caso complexo e trabalhar em cima dele, né? O Presença, ele também trabalha em comitê intersetorial, mas as redes são um pouquinho diferentes. A atenção básica, ela também está nessa reunião. O conselho tutelar, muitas vezes, a gente compõe também nessa reunião. Quem participa, muitas vezes, é a coordenação da EJA, e a gente convida professores e diretores que estejam diretamente envolvidos com aquele jovem. Muitas vezes, inclusive, o jovem não está na escola e a gente convida professores e diretores e orientadores que já estiveram presentes na vida escolar desse jovem, porque conhecem muito bem esse jovem e sabem, né, podem auxiliar-se nesse processo de retomada. E também o CREAS, né, que são casos mais complexos, que já têm seus direitos violados. Então, a gente tem essa diferença entre os dois comitês intersetoriais. A passagem de caso é basicamente a mesma, a diferença é que o link também é disponibilizado para toda a rede, os casos também chegam via CREAS por conta das medidas socioeducativas, né? E o cadastro integrado também de registros, enfim, do adolescente, ele também existe, ele é compartilhado para que a gente possa fazer esse cuidado integral, né? Acho que só uma coisa que eu gostaria de reforçar, assim, para vocês, é que o que a Grazi traz da questão da FICAI, para a gente é extremamente importante. Porque quando chega no Cada Jovem Conta, que é para ser uma prevenção à evasão, a gente já pede para que venha com a FICAI preenchida, né? Porque a gente sempre está debatendo sobre isso, a FICAI ela é um instrumento para ser usada para o auxílio, né? Então, se tu acha, né, que, mas será que eu tenho que preencher essa FICAI, né? Por que vai servir a FICAI? Ela é punitiva, não é punitiva? Não, né? Ela é para que os órgãos competentes fiquem cientes de que algo está acontecendo. Então, a gente precisa já ter essa FICAI na mão, né? E muitas vezes, quando chega para a gente solicita para a escola e a escola faz a FICAI.
e a FICAI, ela tem esse espaço onde você pode colocar o motivo, né? Então, assim, muitas vezes é por um motivo que não é uma negligência familiar, mas que precisa de uma reorganização familiar naquele momento que a família não está conseguindo fazer sozinha, né? Então, a gente incentiva que esse preenchimento ocorra. Já no presença, a gente sabe que muitas vezes ele vai chegar para a gente num abandono, né? Evadidos do sistema formal de ensino já há um tempo, né? Então a gente também solicita que tenha sido feita essa FICAI, mas a gente também vem trabalhando em conjunto com as escolas para a gente poder, enfim, dar conta dessas demandas e poder também monitorar estes casos, né? Acho que eu falo para as EMFs, né? Acho que é importante falar isso, assim, o Cada Jovem Conta, ele está em 19 EMFs do município, e o Presença, ele está em todas, né? A gente tem um técnico do Presença em cada quadrante para atender todas as escolas, né? E para as EMEIs, né? O que eu faço? Acho que a gente às vezes conversa um pouco sobre isso e fala, tem tido casos complexos nas EMEIs de evasão escolar, né? De questões familiares, de violência intrafamiliar, né? Que eu acho que são coisas que surgem bastante. A gente também tem essa equipe da porta de entrada, essa equipe de acolhimento, que é da demanda espontânea, né? E esses casos podem chegar, então, de forma ou espontânea ou encaminhamento da rede escolar, justamente para os centros de acesso a direitos do seu território, do seu quadrante. Então, caso venha verificar um caso, né, que tem um risco de evasão escolar por uma situação de violência, são casos complexos que, enfim, precisa de uma intervenção da rede, esses casos eles podem também ser atendidos pelos centros de acesso a direitos, né, pela porta de entrada, que é a equipe de acolhimento, tá? Depois eu vou disponibilizar, então, para a Grazi um pouquinho mais sobre os centros de acesso a direitos. Eles são serviços únicos, assim, no município, né? São serviços próprios do município, criados justamente após essa pesquisa do Observatório de Segurança Pública para pensar a letalidade infanto-juvenil no município de Canoas, né? Então, a gente... às vezes a gente fica um pouco confuso para entender o que significa, o que são, né, o que fazem, né? Então, por isso que é importante da gente ter esse espaço de diálogo, né? Então, depois eu disponibilizo também os slides para a Grazi, aonde existem os Cada Jovem Conta, onde os territórios, né, as divisões territoriais, como que a gente trabalha. E a gente fica super à disposição, né, de vocês para qualquer dúvida, qualquer questão. Depois a Grazi pode me escrever e eu respondo, e quem sabe a gente pode fazer, inclusive, um momento de bate-volta de perguntas e respostas, assim, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Alina, pela tua fala, assim, muito pertinente. Antes de passar a palavra para a professora Maristela, né, diretora da Escola Paulo VI, eu vou falar um pouquinho, então, que os CADs estão vinculados ao programa Canoas Cidade do Cuidado, e nós, ali do programa Tempo de Cuidar, estamos com uma parceria muito, muito boa, muito importante, né, para que a gente possa atuar em outras questões, dentre elas, uma das grandes causas de infrequência, evasão e abandono, que são as violências, né, as violações de direitos contra as crianças e os adolescentes. Então, nós estamos direto nas escolas, quando detectamos, né, grupos ou crianças que estão em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa conversar com as famílias, para que a gente possa acionar outras redes de apoio e evitar que essa criança, então, seja infrequente ou evada ou abandone a escola. Então, é um trabalho que a gente tem feito também em parceria com outras pessoas e instituições. Nós estamos, por exemplo, em parceria com a Universidade La Salle, a Universidade Uniriter ou outros projetos que estão sendo agregados para que a gente possa atuar nas escolas na prevenção da violência escolar e prevenção de outros tipos de violência, porque a gente sabe que crianças e adolescentes deixam de frequentar a escola por violência comunitária, violência intrafamiliar. Então, nós precisamos detectar, mapear essas condições e acionar todas as redes de apoio. Então, a gente tem dado muita atenção para esses casos, e as escolas, que bom que a gente agora elas têm uma referência para que elas possam buscar esse auxílio, e a gente também tem feito contato direto com os conselhos tutelares. E outra coisa que tu falou, Lina, que é muito importante, é que quando a gente abre a FICAI ou comunica o conselho, não é uma punição para a família,
né? É uma forma de a gente tentar ajudar, auxiliar esta família que pode estar passando por uma situação difícil e que precisa também de uma rede de apoio. E isso a gente tem dado total atenção para ouvir e buscar estratégias. Por exemplo, quando mora longe, né, e está matriculado numa escola que não é tão perto, que estratégias a gente pode buscar para trazer essa criança para mais próximo da família. Enfim, a gente entende cada caso, né, dá importância para todos os casos, para que a gente evite essa infrequência tanto das crianças pequenininhas lá na educação infantil, quanto dos nossas crianças e adolescentes do ensino fundamental. E aí a gente já, vou reforçar, né, nós vamos ter os mutirões de buscativa e acompanhamento, né, para depois a gente realizar o acompanhamento dos estudantes, e a gente já convidou outros órgãos relacionados, né, a essa garantia de direitos para que a gente possa fazer esse trabalho. E outra coisa que eu quero ressaltar, assim, que desde que a gente começou esse processo, fizemos as reuniões, nós tivemos um aumento significativo no preenchimento das FICAIs. Diariamente a gente tem acompanhado e contatado as escolas, olha, qual é a tua dificuldade, o que tu precisa, tô percebendo que a FICAI tá ali parada na escola, o que tá acontecendo. Então, as escolas hoje, né, elas estão tendo esse contato direto com a gente para que a gente possa resolver essas questões e dar agilidade para o processo. A gente, então, não pode esperar muito tempo, esperar até um longo período de tempo para preencher a FICAI, porque a FICAI é uma garantia de segurança para as escolas e para as famílias. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar. Então, sem me prolongar muito, né, nós convidamos a professora, né, diretora da escola Paulo VI, a Maristela, porque ela tem trabalhado ali na comunidade dela, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela relacionado à escola toda, né, relacionada à busca ativa de estudantes. Primeiro, Maristela, muito obrigada por ter aceitado o convite, e agora eu te passo a palavra. Bom dia a todos, né? Eu sou, então, a Maristela, diretora da Escola Paulo VI, e eu fiquei bem feliz em saber que eu não sabia da presença da Lina, né? Mas toda a nossa buscativa tem muito ajuda do Centro de Acesso a Direitos também, né? Porque começa pelo monitoramento constante na escola, né? Lá na ponta com os professores, e passando para orientação, esses alunos que são infrequentes. E essa rede de apoio já tem nos dado, assim, muitas coisas boas, né? Dentre elas, nós levamos 2 casos, né? Uma que a mãe estava depressiva e que as crianças não estavam vindo à escola, em função disso, porque ela não conseguia, né, levantar para arrumar as crianças, para trazê-las, era um casal de gêmeos. Então, nós levamos esse caso para essa reunião, e realmente, assim, as crianças estão vindo, tá, assim, ó, eu não sabia da presença da Lina, mas, assim, em função da pessoa dela, hoje eu até agradeço, né, porque é muito importante essa rede de apoio, e vendo como ela está dando sucesso. Assim como nós tínhamos um menino também que pedia na sinaleira e não vinha na escola, né? Então, tudo isso faz com que essa rede já tenha os seus frutos aí sendo colhidos, né? Bem rápido. Tem uns que demoram mais, é óbvio, né? Mas a gente vê uns assim dando frutos, e que bom que essas crianças estão de volta na escola, né, graças a essa rede de apoio, desde o Conselho Tutelar, né, do posto de saúde, do CRAS, esse comitê que se reúne mensalmente. Nós somos uma das 19 escolas, né, e está sendo muito importante, né, para a nossa comunidade escolar estar dentro dessas reuniões, desse centro de acesso a direitos, né. Porque nós, dentro da Escola Paulo VI, a gente tem um viés que é fazer a diferença na vida das crianças, né? Então, o nosso comprometimento, o nosso monitoramento é constante. Começa lá no professor, né, que passa o número de faltas, as 5 consecutivas, as 10 intercaladas, né, para a gente.
desde as ligações, mas como a Grazi falou, a gente não quer chegar lá na evasão, lá no abandono, a gente quer ficar no máximo na infrequência. Então, a gente faz o possível, né? Ligamos primeiro para as famílias, a gente percebeu uma coisa que, às vezes, o pai já não tem mais aquele mesmo telefone, mas continua com o mesmo número de WhatsApp. Então, a gente entra em contato pelo WhatsApp, né? E conseguimos várias voltas de alunos através do WhatsApp, não só da ligação, mas do WhatsApp. Às vezes isso é importante a gente até saber, né? Ligo e ninguém atende. Mas o número não é mais o mesmo, mas o número de WhatsApp continua, né? A gente tenta via bilhete, a gente montou agora o grupo da RAI, mas a gente já existia esse grupo praticamente dentro da escola, né? Porque eles nos ajudavam muito, os alunos. O fulano não veio, tinha na turma, né? O fulano não veio. Você sabe o que aconteceu? Porque às vezes não conseguia pelo WhatsApp, não conseguia pelo telefone, a gente ia na turma ver, e eles, não, prof, a gente viu ele. Não, ele se mudou, porque também acontece, né? Infelizmente, essa questão de os pais transferirem os alunos, né? E não comunicarem à escola. Então, isso também é importante, porque abre a vaga, né, para outro aluno estudar, e às vezes a gente tem várias crianças querendo estudar e não tem, porque aquele aluno já está transferido, já está estudando lá numa outra escola, né? Então, isso tudo tem nos ajudado através dos bilhetinhos, através das idas nos endereços, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque, por exemplo, agora a última vez que a gente foi na Rua 1, só que ali na nossa região tem 3 ruas 1, né? Então, fomos na primeira Rua 1, procuramos, não é aqui. Na segunda Rua 1, não é aqui. Na terceira, né? Fomos procurar na terceira. Não, essa família já se mudou, essa família já está em outra escola, mas ninguém tinha contato. Mas, enquanto a gente tinha ido, já pelo WhatsApp, a mãe entrou em contato conosco. Na verdade, não foi a mãe, a madrinha entrou em contato conosco, porque a criança não está mais com a mãe, está com a madrinha. Então, conseguimos, não, ela está em outra escola, mandaram a documentação, abrimos a vaga, então, dessa criança. Mas essa busca, ela tem sido assim, o professor lá é um processo, né? É uma união dentro da própria escola, né? Porque se a gente não tivesse essa união dentro da própria escola, do professor, do orientador, do secretário de escola, que nos ajuda bastante, né? Do TEB, ou da sala de recursos, quando é uma criança especial, elas ajudam bastante também, né? Na tentativa de entrar em contato, na tentativa de encontrar até mesmo informação dentro dos órgãos onde eles eram tratados ou recebiam atendimento, né? Então, já aconteceu da gente conseguir o endereço deles ou o telefone, já na ficha já estava, não era mais o mesmo, e num onde ele tinha o atendimento, a gente conseguimos entrar, então, em contato com a família e o aluno retornar, né? Às vezes demora um pouquinho, mas esse trabalho em equipe realmente tem funcionado bastante lá na nossa escola, e hoje eu digo com muito orgulho, a nossa buscativa está em 0, né? Conseguimos zerar. Nós, até o ano passado, ali por outubro, nos preocupava muito, a gente tinha 80 alunos, né, fora da escola, isso é um número que a gente não conseguia aceitar, né? E hoje a gente zerou esse número, a gente está com todos os nossos alunos dentro da escola, né? Tivemos algumas voltas que demoraram um pouquinho mais, mas conseguimos estar hoje com todos os alunos. Isso para nós é muito gratificante. Mas não é um trabalho rápido, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho meu, da diretora, né? Mas sim um trabalho de toda uma equipe dentro da escola que busca, sim, em primeiro lugar, né, fazer a diferença, fazer com que essa criança esteja no lugar onde ela tem que estar, que é dentro da escola,
né? E a gente, como trabalha dentro de uma comunidade bastante vulnerável, a gente sabe que ele, estando dentro da escola, né, a gente está tirando ele de muitos outros perigos que estão por aí, né? Então, eu agradeço muito estar aqui, estar falando um pouquinho daquilo que a gente tenta fazer lá na escola. Obviamente, tem muita coisa que a gente pode ainda acrescentar, né, que a gente pode fazer, mas a gente está tentando, e dentro desses grupos de apoio a gente está aprendendo todos os dias, né, para que a gente possa sempre melhorar o nosso atendimento e os nossos processos de busca lá na escola. Maristela, eu gostaria de dar parabéns para vocês pelo trabalho que a escola tem realizado. A gente sabe, né, que esse processo de busca ativa dos estudantes, ele é complexo, porque ele não depende só da visita ali, ele depende de muitos outros fatores, né, como tu falou, da mãe que estava adoecida naquele momento, e não é que ela não quisesse levar o filho para a escola, ela não conseguia levar o filho para a escola. E a gente também precisa entender isso e dar todo o suporte que essa mãe precisa naquele momento, porque culpabilizar não é uma estratégia, né? Não é uma estratégia da nossa rede buscar culpados. O que a gente tem que criar é uma rede de apoio para que esse estudante possa voltar. E essa rede de apoio não é, às vezes, para o próprio estudante, ele envolve a família também, né? Então, assim, de novo, parabéns. E eu anotei 3 pontos finais, só para depois a gente encerrar, que então esse processo de busca ativa é uma organização de toda a escola. A Maristela diz que começa lá com os professores, quando eles detectam que o estudante não está frequentando, depois ele vai passando pelos outros setores da escola, né? A gente aciona uma rede, porque uma pessoa sozinha na escola, ela jamais vai conseguir realizar um processo. A gente tem a equipe diretiva, a gente tem o estudante que sabe da vida daquele aluno, e isso é extremamente importante. Outra coisa importante que a gente detecta na nossa rede são as atualizações de endereço e telefone. Está dentre as nossas estratégias fazer campanhas, né, de chamamento dessas famílias em locais públicos, lembrando, porque às vezes a família também não se dá conta de que trocou o telefone, que tem que avisar, ou trocou o endereço. Então a gente vai colocar ali em setores estratégicos dentro do município de Canoas, aquele lembretezinho de atualizar o endereço e o telefone na escola, não só para o processo de busca ativa, mas para aquele contato diário que a escola precisa ter, né? Então a gente também já está observando isso. E outra coisa que a gente tem dado muita atenção, e que a Maristela também mencionou ali, é que dentro da nossa rede, quando o estudante ele é transferido, a gente mapeia. O problema e que surgem em muitos casos são estudantes que são transferidos para outras redes e que não efetivam o trancamento aqui, a transferência, né, via documento aqui. E essa é uma fragilidade que a gente tem. Então, a criança muda de cidade, troca de estado, e aí chega lá no outro município e consegue se matricular, mas não fecha aqui. Então, as escolas estão... Aí as escolas têm conhecimento, assim, vai chegando, né, no ouvido dos gestores de que essa criança já não está mais morando na cidade, e por isso a gente tem feito, então, criado essa estratégia, né, mesmo que tenha que preencher a FICAI, preencher uma outra planilha, comunicando estudantes, então, que não retornaram, ou estudantes que a escola tem conhecimento de que se transferiram de município, mas não fecharam a vaga aqui. E aí nós vamos fazer esse contato, né, ou com a escola, ou com a secretaria do outro município, para que a gente possa, então, receber a documentação desse estudante, garantir que esse estudante está efetivamente matriculado na outra rede, para que a gente possa encerrar o processo aqui em Canoas, porque, como a Maristela disse, às vezes a gente precisa fazer transferências entre estudantes para evitar infrequência, e muitas vezes não tem vaga na escola, mas a gente tem um estudante que nem está mais ali, né, ele já está em outra rede, mas esse processo ele só vai ser feito se a gente tiver a garantia que esse estudante está realmente matriculado em outra rede. E sobre a educação infantil, a gente até vai fazer uma gravação, né, em breve, para dar uma novidade muito boa para as diretoras e diretores da educação infantil, né, sobre algumas estratégias que a gente tem buscado que a gente vai buscar junto às famílias, mas isso é um assunto para depois. Então, eu agradeço, né, a Lina, a Maristela, a Ju, né, por disponibilizar o espaço aqui da casa para que a gente possa gravar, né, e disponibilizar essa apresentação para todas as escolas. E eu vou encerrando por aqui. Tenham todos, né,
Um excelente dia e muito obrigada. Capaz, não precisam agradecer, na verdade, a escola de formação, né, trabalha aqui cotidianamente com a formação continuada, né, dos professores, mas também a gente oferece formações assíncronas como essas, né, os nossos cafés nas janelas, nossas trilhas do conhecimento, com todas essas questões que atravessam a educação. Então é bem importante para a gente poder oferecer para os nossos professores essas informações que vocês estão trazendo, né, mudanças de estratégia, e aí trazendo, a gente assim tem que agradecer muito a presença da Lina, que veio aqui falar um pouquinho desse apoio do CAD à educação, que é fundamental. Agradecer a Grazi, do Tempo de Cuidar, coordenadora desse programa tão importante, que está fazendo esse acompanhamento de perto, dentro mesmo da educação, né? Um apoio aos nossos diretores, às nossas equipes diretivas, aos nossos professores. E, claro, a Maristela, uma diretora aqui de uma IMF, né? Que já é uma parceira antiga. E aí a gente vê todo um trabalho de uma escola municipal, escutando a Maristela falar sobre esse cuidado que eles têm, né? O quanto eles zeraram em frequência ali dentro da escola. Tem um monte de questões adjacentes, às vezes, que a gente não enxerga. Ano passado, né, vocês sabem que lá na frente da escola MF Paulo VI tem uma grande obra, uma grande avenida que cruza a escola. Então, foi uma das escolas parceiras que fez todo um estudo de logística, deslocamento desses estudantes. Então, assim, essa preocupação, né, é muito além dessa questão da frequência. Esse deslocamento, as questões dos perigos do trânsito para essas crianças pequenas, enfim, tudo isso ela colaborou com dados, com estudos ali desses estudantes, essas crianças ali locais, né? Ela e também lá a diretora da IMEI, Carinha de Anjo, para a gente poder deixar também esse deslocamento mais seguro. Então, assim, a gente vê que é muito maior do que apenas um acompanhamento desse estudante dentro da escola, da sua aprendizagem, da sua frequência, né? E aí, para finalizar, eu convido aqui os professores e as professoras que não esqueçam de preencher o nosso formulário para você certificar esse café. Ele vai ficar com o formulário aberto até o final do ano, tá? Até dezembro. A certificação vai sair lá no final do ano. Provavelmente a gente vai fazer algumas turmas de certificação ao longo ali até dezembro, mas a última turma será dezembro, tá ok? Então não esqueçam de preencher esse formulário. E aí, claro, né, colegas, assim, não tem como não finalizar, reforçando tudo que foi dito aqui pelos meus colegas. É muito mais do que frequentar ou não a escola. A escola é um espaço protetivo fundamental para uma rede municipal como a nossa de Canoas. E aí, quando a gente pensa em frequência, em acompanhamento, em cuidado dessas crianças, desses estudantes, a gente está pensando em vidas, né? Como elas mesmas falaram, sobrevivência dessas crianças ante uma violência que não existe só aqui em Canoas. Então, assim, estar na escola, lembrar disso, cuidar disso, acompanhar, né? Ser parceiro lá da sua equipe diretiva neste controle também, né? De acompanhamento dos estudantes, é salvar vidas, tá ok? Muito obrigada!